E aí, pessoal, vamos lá começar então mais uma discussão do PET. Hoje nós vamos para a semana número 4 do terceiro ano do volume 2 do PET, tá? Então, nessa semana nós vamos falar aí sobre a nomenclatura dos alcadienos, né? E aí, o que são esses tais alcadienos, né? A definição básica fala para a gente que dienos ou alcadienos são hidrocarbonetos que possuem aí cadeias abertas e duas ligações duplas, ok? Então, a gente vai ter um composto que terá duas ligações duplas. E aí é importante a gente lembrar que, nesse caso, a fórmula geral dos alcadienos vai ser CnH2n-2. O que isso quer dizer? Que o número de hidrogênios vai ser o dobro dos carbonos menos 2. Então, por exemplo, se eu tiver um alcadieno ou um dieno que tenha 8 carbonos, né, quantos hidrogênios ele vai ter? O dobro de 8 é 16, 16 menos 2 vão dar 14, então vai ser C8H14. Mas para ser um alcadieno, ele tem que ter cadeia aberta e duas ligações duplas, tá? Com relação à ideia de nomenclatura, os alcadienos ou os dienos seguem a mesma regra dos alcenos. Porém, a gente vai pôr o dien, né, para indicar duas duplas, tá? Coloquei aqui um exemplo, é até uma estrutura de um dos exercícios do PET, né, para a gente tentar colocar o nome nele aí, tá? A primeira coisa é a gente identificar quem a gente vai chamar de cadeia principal. Sempre será a maior sequência de carbonos, passando então pelas duas duplas. Então, a minha cadeia principal aqui nesse caso vai ser isso aqui, tá? Esse cara que está aqui de fora é ramificação. Carbono fora da cadeia principal é ramificação. Depois a gente vai enumerar a cadeia principal sempre da extremidade mais próxima da dupla. Mas como a gente tem uma dupla em cada extremidade, a gente vai tentar agora olhar a extremidade mais próxima da ramificação, né? Para desempatar. E aí, no caso, eu vou aqui no caso da esquerda para direita. Então, esse aqui vai ser meu carbono número 1. Esse aqui vai ser o meu carbono número 2, esse aqui vai ser o 3 e aqui a gente vai ter o carbono número 4, beleza? O nome dessa ramificação aqui, como tem um carbono só, é metil. Toda ramificação, o prefixo met é um carbono e il, porque é uma ramificação. E agora a gente coloca o nome desse cara aqui, seguindo as normas gerais da IUPAC. Primeiro a ramificação, depois a cadeia principal, né? A ramificação está no carbono 2, então o nome do cara começa assim, né? 2 tracinho metil. No carbono 2 tem uma ramificação metil. Lá no carbono 1 e no carbono 3 tem uma ligação dupla e a cadeia principal tem 4 carbonos. 4 carbonos, met, et, prop, but. Então o prefixo aqui, but. No carbono 1 e no carbono 3 tem duas ligações duplas, então dien, né? E como ele é um hidrocarboneto, termina com O. Então o nome do cara aqui é 2-metil, but 1,3 dieno. Segue basicamente as mesmas regras que a gente estava usando sempre para todos os hidrocarbonetos, tá certo? Agora vamos ver um pouquinho sobre a classificação desses alcadienos, né? Como é que a gente pode classificar dependendo da posição onde estão essas ligações duplas. Vamos ver? Então, com relação aí à classificação dos alcadienos, né, a gente pode ter aí o que a gente chama de dienos isolados. O que são dienos isolados? Eles têm aí as duas ligações duplas separadas por pelo menos, quer dizer, no mínimo, duas ligações simples, né? Então, elas vão ficar isoladas umas das outras, as ligações duplas, né? Se você observar aqui, ó, aqui a gente tem um carbono, né? E aqui a gente tem outro carbono. E aí a gente tem uma, duas, três ligações simples para depois vir aqui a outra dupla entre os carbonos. Então isso aqui é um dieno isolado. Também a gente pode ter a conjugação ou o dieno conjugado. O que é conjugação em termos da química orgânica, né? Quando a gente fala que a gente tem um composto conjugado, é porque ele tem ligações duplas e simples de maneira alternada. Tá certo? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui ó, uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Isso aqui é um dieno conjugado, beleza? E a gente tem também o acumulado, ou seja, que tem aqui as duas ligações duplas de forma consecutiva, né? Você tem aqui, ó,
3 carbonos na sequência, todos com ligação dupla. Esse cara aqui vai ser o chamado dieno acumulado. É bem simples a ideia aqui, segue os mesmos parâmetros que a gente estava fazendo da nomenclatura dos hidrocarbonetos de maneira geral. Então, para a gente ver se a gente realmente compreendeu direitinho isso aqui, vamos fazer alguns exercícios para que a gente não tenha mais dúvidas sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos, dos dienos, fórmulas e etc. Vamos ver? Então, o primeiro exercício que eu trouxe aqui é o exercício número 1 desse PET dessa semana, e ele fala para a gente o seguinte, ó, o esqualeno é encontrado em grande quantidade no óleo do fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico, né, quer dizer, é anticancerígena, né, é um hidrocarboneto que contém 6 duplas entre os carbonos, como em sua molécula existe 30 átomos de carbono, qual é a sua fórmula mínima? Aqui tem um conceito importante que é o conceito de fórmula mínima. Fórmula mínima é a partir do momento que a gente determina a fórmula do composto, se der para simplificar aqueles números, a gente simplifica e a gente chega no que a gente chama de fórmula mínima. Como assim? Imagina que eu tivesse um cara que fosse C10H30, sei lá. Dá para eu simplificar aqui esses dois números aqui por 10, então eu teria C1H3, né? CH3. Isso aqui é o que a gente chama de fórmula mínima, né? A fórmula mínima é aquela fórmula que mostra só a proporção entre os átomos da substância. Então eu sei que nessa substância, para cada um carbono, eu tenho 3 hidrogênios, etc. Tá? Então, como eu sei que ele não é um dieno, eu vou utilizar aqui uma ideia que é a ideia de onde surgem as fórmulas gerais das substâncias, né? Se a gente lembrar, né, todas as fórmulas gerais, elas partem lá dos alcanos, né? Que são aqueles caras que têm maior quantidade de hidrogênio, porque só tem ligação simples entre os carbonos. E os alcanos, a fórmula é CnH2n mais 2, né? Então, quer dizer, o número de hidrogênios é o dobro dos carbonos mais 2. Porém, cada vez que eu coloco uma dupla ligação, por exemplo, quando eu faço um alcano virar um alceno, né? Eu falei sempre para vocês que a gente diminui 2 aqui no número de hidrogênios, né? A gente sempre diminui 2 no número de hidrogênio a cada dupla, né? Uma dupla ligação, então, ela corresponde a menos 2 no número de hidrogênio. Então, no caso, por isso que os alcenos, a fórmula é CnH2n. Agora, no caso desse composto, que é o chamado aí esqualeno, né? Vamos dar uma olhada aí como é que a gente pode usar esse mesmo raciocínio para determinar a sua fórmula, ao invés de a gente desenhar 30 átomos de carbono. Não gastaria muito tempo também, mas a gente vai tentar por um método mais inteligente, vamos pensar assim, tá? Como eu tenho 6 ligações duplas e cada dupla tira 2 hidrogênios, né, do total, então eu poderia fazer a fórmula aqui CnH2n mais 2, e aí eu vou tirar 2 hidrogênios a cada dupla ligação. Como eu vou pôr 6 duplas ligações, então menos 12, né, que seria 6 vezes 2. Então a fórmula aí, provavelmente, desse esqualeno vai ser CnH2n menos 10, né? Mais 2 menos 12 menos 10. Isso quer dizer o seguinte, que o número de hidrogênio dele vai ser o dobro dos carbonos menos 10. Como ele tem 30 carbonos, né? Os hidrogênios vão ser o dobro, daria 60, menos 10 dá 50. Então seria C30H50, essa é a fórmula do esqualeno. Porém, a gente não tem nenhuma dessas opções nas alternativas, porque ele não quer a fórmula específica do composto. Ele quer que eu transforme isso aqui, ó, em fórmula mínima. Quer dizer, eu quero simplificar a fórmula desse composto. Para simplificar a fórmula desse composto, a gente vai perceber aqui nesse caso que daria para eu dividir as duas quantidades aqui, né? Dá para eu simplificar essas duas quantidades e dividir por 10, né? Eu posso dividir por 10 aqui, dividir por 10 ali, e aí eu chegaria numa fórmula que seria C3H5. Pronto, essa aí
é a resposta do exercício. C3H5, a resposta é a letra D de dado. Então, fiquem ligados, tá? Partindo da fórmula do alcano, você consegue a fórmula de qualquer uma das substâncias formadas só por carbono e hidrogênio, quer dizer, os hidrocarbonetos. É só lembrar que uma ligação dupla corresponde a menos 2 hidrogênios, beleza? Vamos fazer mais um exercício aí para aplicar essa ideia de novo de fórmula geral, nomenclatura, de hidrocarbonetos de maneira geral. Vamos ver? Então, pessoal, o próximo exercício que eu trouxe aí é o exercício 3 do PET, que pede para a gente marcar a alternativa que representa o número correspondente a um alcadieno alternado. O que quer dizer um alcadieno alternado? A ideia alternado aqui, tá? É a mesma coisa que conjugado, né? Ou onde você vai ter, né, duplas e triplas ligações aí alternadas, ok? Então a gente vai ter que desenhar esses caras, ou pelo menos um deles, para a gente ver. Dá para perceber aqui como é hepta alguma coisa de eno. Hepta lembra 7 carbonos. Então a gente vai colocar aqui 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Quando a gente tem o 1,2, isso quer dizer que a dupla estaria no primeiro e no segundo. Esse cara não é alternado, esse cara é acumulado, né? Então, essa aqui, ó, tá falsa. Número 1 não pode ser. 2,3, quer dizer, no 2 e no 3. Também não pode ser, porque aí a gente teria acumulado, né? Duplas em sequência são acumulados, ok? Beleza? Então, essa aqui também tá falsa, beleza? Então, vou apagar isso aqui, beleza. Agora ele quer 1,4, quer dizer, no primeiro, aí passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto. Esse cara não é alternado, esse cara aqui seria isolado, ok? E aí, como ele é isolado, ele não é o que eu estou querendo, ok? Então ali também tá falsa, tá? 1,3, quer dizer, está no primeiro e está no terceiro. Aí sim, a gente tem um alcadieno conjugado ou isolado, ou alternado, perdão. Esse cara aqui é verdadeiro. 1,5 não é, vai ser isolado, pelo que a gente acabou de ver. Então, a minha resposta aqui é a letra D de dado número 4. Beleza? Então, isso aqui é um exercício bem básico, é só de classificação deles mesmo. Só um detalhe, fica ligado, porque pode aparecer a palavra alternado ou conjugado. O que é alternado ou conjugado? É quando você tem a situação de ter uma dupla, uma simples, depois outra dupla. Beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo aí, gente. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, ou então, se você for meu aluno, manda lá no chat do Conexão Escola, que eu te respondo assim que eu puder, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.